Fala pessoal, hoje esse vídeo vai ser para falar sobre liderança vulnerável e eu vou falar sobre isso por causa de algo que aconteceu comigo nessa última semana. Na sexta-feira, a R122, a gente foi fazer a confraternização de final de ano e a gente teve de manhã uma experiência de game, até para nosso laboratório, etc. Então foi uma experiência com focos múltiplos. E em algum momento, mais pro final do jogo, eu me deparei com algumas dificuldades minhas. E fiquei irritada, fiquei nervosa, enfim, foi super legal. O que não foi legal, pra mim, né, na verdade, foi o fato de que um membro da nossa equipe gravou uma parte ali do jogo que eu tava irritada, que eu tava falando mais chateada. E postou numa boa, postou ali como R122 Bit Transformed, etc. E eu vi aquela filmagem, eu já tinha ficado irritada durante o jogo, né, tal, então eu vi a filmagem, pensei, cara, que exposição. Mas eu pensei assim, falei, quer saber? A gente acredita e prega uma liderança de gente de verdade. Então não só não vou falar nada, como eu vou compartilhar. E ainda compartilhei falando, olha só, eu irritada, blá blá. E aí deu vontade de fazer esse vídeo. Por quê? Porque na realidade, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre questão de vulnerabilidade, como a capacidade da gente se expor as suas imperfeições, as suas dificuldades, isso é ser vulnerável. Quando a gente fala sobre neurociência, a neurociência diz que o nosso cérebro detesta incertezas, detesta lidar com situações em que nós nos sentimos diminuídos com relação a outras pessoas. E eu vou, nessa questão do status que a gente chama, né, quando a gente se sente diminuído com relação a outras pessoas, o nosso cérebro tende a se recolher, entrar no movimento de bater ou correr. E quando ele entra nesse movimento, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de resolução de problemas, de tomada de decisão, enfim, tudo isso cai, porque o nosso cérebro está numa reação mais automática. Por isso seria lógico a gente pensar que quando uma pessoa não sente o seu status atingido, ela passa a ser mais criativa, mais produtiva. Brené Brown, que é uma pesquisadora, né, que hoje é extremamente conhecida, ela fez um primeiro TED sobre vulnerabilidade há algum tempo atrás, e hoje inclusive ela tem um documentário, né, sobre o tema na Netflix. Ela fez, durante 10 anos, ela pesquisou temas como vergonha, vulnerabilidade e por aí vai. E ela descobriu vários efeitos, ela fez a pesquisa dela, na verdade, foi num âmbito muito integral, né, não especificamente no trabalho, em âmbitos em que você tem que ser produtivo, mas ela descobriu algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a vergonha, ela surge principalmente quando a gente tem medo de mostrar a nossa imperfeição. E essa vergonha, ela tem muito a ver com a gente se sentir desconectado ou não pertencente a um determinado ambiente. Por outro lado, a vulnerabilidade, quando eu nutro a vulnerabilidade, que é essa capacidade de se mostrar imperfeito, você também nutre a conectividade e, portanto, você gera resultados como, por exemplo, a criatividade. Além de vários outros, é que aqui a gente está lidando com um ambiente mais produtivo, tá? Então, trouxe agora um pouquinho, muito raso, sobre bases neurocientíficas e uma base de uma pesquisadora, que é a Brené Brown. Qual que é a conclusão que a gente chega a partir dessas bases? É a seguinte: se eu sou uma pessoa que me mostro mais perfeito ou mais acima de todo mundo, eu posso gerar uma sensação de ameaça para o cérebro daquelas pessoas por conta dessa questão do status. Além disso, com base nessas pesquisas, o que provavelmente eu vou ter como resultado são faltas de aliança e falta de conectividade com as pessoas com quem eu trabalho, pessoas de quem eu preciso. Como resultado, eu nutro um ambiente menos criativo, menos produtivo, menos eficiente na parte de resolução de problemas, tomada de decisão e por aí vai. E para comprovar tudo isso, eu trago um exemplo de um cliente que eu estava conversando semana passada.
A gente estava falando justamente sobre essa questão da vulnerabilidade e porque ele tá precisando nutrir uma vulnerabilidade maior para o lado e para cima. E enquanto a gente conversava, ele se deu conta do quanto ele consegue nutrir essa vulnerabilidade para baixo. E o que ele me disse é que recentemente ele recebeu avaliações a respeito da produtividade da equipe, do comprometimento da equipe, e tá tudo lá em cima. E ele realmente se deu conta de que muito disso, lógico, ele tem toda a competência dele, etc., mas muito, principalmente essa parte do comprometimento, né, que impacta na produtividade, tinha a ver com a vulnerabilidade dele desde D0. Então, gente, eu falei um pouquinho, falei de uma experiência minha, falei um pouquinho de neurociência, falei da Brené Brown, uma pesquisadora, dei um exemplo de fato. E aí o que eu quero falar para você refletir é o seguinte: ser vulnerável não é fácil, leva a gente para um ambiente de extremo desconforto. Mas eu particularmente acredito numa liderança vulnerável. Eu acredito que isso gere ambientes mais produtivos, mais felizes, mais eficientes, tudo. Por isso eu opto por me colocar nessa posição de desconforto. Mas quando você começa a nutrir uma cultura dessa forma, você vai lidar com a imaturidade de muitas pessoas. Existem pessoas que elas não vão entender a sua vulnerabilidade, porque elas ainda vêm daquela escola, daquela mentalidade de que líderes fortes são perfeitos, não têm fragilidades e não erram. Essas pessoas com essas mentalidades, ou mesmo pessoas mais imaturas, às vezes, talvez no início, elas não saibam lidar tão bem com a sua vulnerabilidade. Mas, se você acreditar nisso, se você achar que vale a pena pelo que você pode gerar no médio e longo prazo, que são ambientes mais criativos, mais produtivos, com pessoas mais felizes, mais eficientes, então comece. Seja vulnerável a partir de hoje. Comece a fazer escolhas onde você pode se mostrar mais imperfeito e usar essa vulnerabilidade para gerar um ambiente muito melhor e muito mais, de novo, produtivo ao seu redor. Hoje essa reflexão foi um pouco maior, mas espero que ela colabore com vocês. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Tchau!